Melhores carros até 60 mil reais para você que quer trocar de carro, comprar seu primeiro carro. Vem aqui listar várias sugestões interessantes. Lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em setembro de 2025. E o primeiro aqui da nossa lista é para você que quer um carro praticamente 0 km, ainda dentro da garantia, mas que é um carro com um pouco mais de tecnologia embarcada, não está querendo um Kwid ou um Mobi, né? Pode pensar, olha só, num Peugeot 208 Like 1.0 Flex Manual 2023, tabela R$ 59.556. Equipado com motor Firefly, que tem se mostrado de ótima confiabilidade, é um motor sincronizado por corrente, então dispensa troca preventiva de correia dentada, e tem o variador de fase para admissão, aquele cabeçote multi-air, né? E tem o variador de fase também para o escape, o variador no sistema de polia mais convencional. Mas é claro que é um motor de desempenho modesto, é um 3 cilindros aspirado. Para um carro que não é tão leve, né, para esse motor aqui, vai ter um desempenho limitado, mas ele vai ganhar mesmo na economia de combustível, principalmente dentro de cidade, é um carro muito econômico. E ele vem equipado com um câmbio manual de 5 marchas, que é o C513, tem engates mais imprecisos, né? É um câmbio também de origem Fiat, mas é um câmbio bem dimensionado, bem escalonado para o desempenho desse carro. O porta-malas é pequeno, 265 litros, tem banco traseiro rebatível, mas você não tem muito espaço para levar bagagens aí da família. É bagagens de 2 a 3 pessoas no máximo. E os pneus novos 56515 você acha com facilidade aí no mercado também para repor. Uma das vantagens do Peugeot é a lista de equipamentos, olha só. Ele já vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade da coluna, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado digital automático, computador de bordo, airbags frontais e laterais, freios ABS, assistente de partida e rampa, controles de tração e estabilidade, encosto de cabeça para todos os ocupantes e ISOFIX. Além do sistema de som, que de série é um pouco mais simples, é apenas um rádio Bluetooth. Opcionalmente, esse carro podia vir com uma central multimídia, que vinha incluso no pacote Tech. Por R$ 4 mil, né, que custava na época que esse carro era 0 km, você acrescentava a central de 10 polegadas com espelhamento sem fio, entrada USB, o volante multifuncional, comandos por voz e 6 alto-falantes. E ainda nesse pacote vinha os vidros elétricos nas portas traseiras, sistema anti-esmagamento para todos os vidros, luzes de rodagem Jurnas DRL no para-choque dianteiro, retrovisores elétricos e 2 portas USB para carregamento. Então eu recomendo buscar um Peugeot desse com esse pacote Tech. Na época custava R$ 4 mil, mas hoje ele não faz diferença no valor de tabela FIP. Claro que se ele tiver esse pacote, o dono pode estar pedindo um pouco acima de tabela, né? Um pacote que entrega muito aqui em tecnologia embarcada e eu digo que faz muito sentido, né? Vai facilitar também a revenda futura. Num carro que tem um bom acabamento interno, revestimentos ali de painel, forro de porta e bancos um degrauzinho acima dos concorrentes, carro de boa estabilidade em curvas, tem uma suspensão bem justinha, não passa sustos e ao mesmo tempo passa um bom nível de conforto a rodar. Tem uma boa altura do solo, vão livre mínimo de 165 mm, então passa pelas lombadas mais altas aí sem ficar raspando o assoalho, né? E é um carro de boa relação custo-benefício. Olha, você pega aqui abaixo de 60 mil, ainda dentro da garantia. Faz muito sentido, né? Apesar de ter alguns pontos de atenção, olha só. Ele vem com step em medidas temporárias, que vale citar aqui. O desempenho é limitado, como já falei. Porta-malas é pequeno, assim como o espaço interno traseiro é mais limitado. E a revenda do Peugeot é um pouco mais difícil do que alguns de seus concorrentes, né? Por exemplo, o Onix, o HB20, o próprio Polo. Então, naturalmente, é um carro que tende a desvalorizar mais no médio e longo prazo. Mas se você quer um pouco mais de capacidade de porta-malas, pode pensar no Fiat Cronos Drive 1.3 Flex Manual 2020, tabela R$ 60.821. Você tem o motor aqui da mesma família Firefly, que eu falei lá do Peugeot, só que aqui ele é um 4 cilindros, com um deslocamento maior total ali dos cilindros, por isso ele é 1.3, mas também é sincronizado por corrente e tem variador de fase para admissão e escape. Os números de potência naturalmente vão ser bem melhores aqui. Num carro que não é tão pesado, então o desempenho vai ficar mais favorável aqui no Cronos. Apesar do câmbio ser o mesmo C513 de engates imprecisos de alavanca, mas claro, as relações de marcha aqui já são um pouco mais alongadas para aproveitar o desempenho melhor desse motor. O porta-malas tem ótimos 525 litros de capacidade, com o banco traseiro rebatível e bipartido, só que vinha como opcional.
mas ainda assim eu diria que cabe muita coisa nesse porta-malas e ainda sobra espaço. Pneus 85/60/15, medidas bem convencionais, e o consumo desse carro é muito bom, tanto dentro de cidade quanto na estrada, é um carro que vai brilhar aí nas médias. E na versão Drive ele já vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura da coluna, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo, airbags frontais, freios ABS, encosto de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix, sensor de pressão dos pneus e já vem com a central multimídia com leitura USB, conexão Bluetooth, volante multifuncional e espelhamento para celular. Opcionalmente, dava para acrescentar nesse carro a câmera de ré, os vidros elétricos nas portas traseiras, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, farol dianteiro de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Também recomendo buscar com a maioria desses opcionais. É um carro de bom acabamento interno também, revestimentos ali de Fiat geralmente estão num degrau acima também. Assim como o tecido dos bancos, também bancos bem confortáveis, diga-se de passagem. Tem uma ótima capacidade de porta-malas, como já mencionei. Carro de bom nível de tecnologia embarcada e boa relação custo-benefício aqui também pelo ano de fabricação, pelo que ele entrega. Também tem uma suspensão que filtra bem as irregularidades do solo, ela é mais voltada para entregar bom nível de conforto ao rodar. Em detrimento disso, você perde na estabilidade. É um carro que rola um pouco mais carroceria em curvas de mais alta velocidade. Espaço interno traseiro também é um pouco mais limitado quando você compara com o Virtus ou um próprio Onix Plus. Também é um carro de pouco nível de segurança a bordo em caso de colisão, ele foi mal avaliado pelo Latinicap. E a revenda também não está entre os melhores aí da categoria, é algo para você ter em mente. Se você quer um carro de boa revenda nessa faixa de preço, pode pensar no Honda Fit EX 1.5 Flex automático 2014, tabela 56.760, ainda na segunda geração. É um carro que você eventualmente vai ter que pegar ele bem mais antigo aí que um Peugeot ou o próprio Fiat para você ficar dentro do orçamento de 60 mil reais. Mas é um carro que envelheceu melhor. Ele é um hatch compacto premium, ele tem um espaço interno bem melhor do que no Peugeot. E tem um conjunto mecânico bem confiável também, o motor L15A com o comando variável VTEC sincronizado por corrente, entrega bons números de desempenho para o peso de carroceria. Tem um câmbio automático de 5 marchas, né? É o SPCA, que entrega excelente confiabilidade e suavidade nas trocas de marcha também. Um câmbio que, trocado o óleo ali no prazo correto, dificilmente você vai ter problemas. E é claro, né, você tem que pegar um carro desse que tenha sido bem cuidado pelo dono anterior. Um Fit desse aqui já estando aí com seus 11 anos de uso, tem que ter passado por algumas trocas de óleo do câmbio, né? Senão você pode ter problemas com transmissão que podem te dar um gasto elevado lá na frente. Por isso, não se esqueça de fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio na compra de qualquer carro usado. Não só avaliação mecânica, mas também de toda a documentação. Já pensou pegar um carro desse e depois descobrir que tem qualquer financiamento em aberto, qualquer restrição judicial que vai te dar dor de cabeça para você tentar transferir para o seu nome? Ou ainda descobrir que o carro que você comprou passou por uma colisão séria que pode comprometer sua segurança a bordo, pode comprometer a cotação de seguro e até dificultar a revenda. Então, para te ajudar nessa hora, não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro usado, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados no checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva, e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. E eu atualizei esse e-book ainda mais recentemente, agora tem lá disponível também as videoaulas, em que eu comento ponto a ponto todos os tópicos desse e-book de uma forma ainda mais didática, passando mais conteúdo exclusivo que você vai encontrar só nessas videoaulas. Tem lá mais de 4 horas de conteúdo só para quem tem acesso. Então, vou deixar aqui o link na descrição, no comentário fixado, também aqui no QR Code para você que está me vendo pela televisão, ir lá e conhecer mais detalhes sobre o nosso e-book e as videoaulas. Como avaliar um carro usado, o guia completo. Mas é fato que o Fit aqui também tem o melhor porta-malas, de 384 litros de capacidade, com banco traseiro bipartido e aquele sistema Magic Seat, né? Você pode rebatê-lo de diversas maneiras, é um carro bem versátil, dá para levar coisas maiores no porta-malas desse carro, dá para rebater o encosto todo, dá para rebater o assento para cima, levar uma coisa mais alta que não pode ir deitada no porta-malas. Então, bem interessante para quem busca realmente versatilidade. Os pneus têm perfil um pouco mais baixo, que tende a jogar contra no conforto ao rodar.
E o consumo tende a ser um pouco elevado nesse carro, tá? Tanto dentro de cidade quanto na estrada. Mas você tem uma boa lista de equipamentos, olha, direção elétrica com ajuste de altura e profundidade da coluna, trio elétrico completo, né? Vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos em couro, aletas de troca de marcha atrás do volante, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, Isofix, faróis dianteiros de neblina, sensor de estacionamento traseiro e o CD Player com entrada USB e volante multifuncional. Ainda não tinha uma central multimídia, né? Um carro 2014, não dá para exigir isso, mas ainda assim entrega bastante em tecnologia embarcada, entrega muita insegurança a bordo. Acabamento interno também está num degrau acima de um Cronos do próprio Peugeot 208. Tem boas soluções internas ali de porta-objetos. É um carro que foi bem desenhado mesmo para entregar muita comodidade para quem vai ali a bordo. Tem um bom porta-malas, bom espaço interno traseiro. O altura do solo, não é aquele carro que vai ficar raspando o fundo aí qualquer lombada, diferente de vários outros Hondas, né? Entrega ainda boa estabilidade em curvas e uma posição um pouco mais altinha ali ao guiar, mais ergonômica, lembrando ali de longe uma minivan. Para quem curte, pode ser uma boa opção de compra. É um carro de boa revenda que cai pouco de preço, ainda mais nessa versão com o câmbio automático. Mas você tem uma baixa autonomia, porque ele tem um consumo um pouco alto e o tanque de combustível tem capacidade para apenas 47 litros. Então é um carro que você acaba tendo que parar um pouco mais vezes para abastecer. O motor exige ajuste periódico preventivo de folga de válvulas. Se você não fizer essa manutenção a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos, ele passa a gastar mais combustível, começa a perder potência, o que não é nada muito legal, né? Suspensão, como eu disse, ela é mais rígida, voltada para entregar estabilidade, mas você perde muito no conforto ao rodar, infelizmente. É um carro que também não entrega o ponteiro de temperatura, né, ou qualquer marcador gradual de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos. Falta também conexão Bluetooth no sistema de som, 2014 já poderia ter. E podemos considerar como um carro caro pelo ano de fabricação. Mas entenda, você paga mais caro aqui para também perder menos valor de revenda no futuro e ter uma revenda ainda mais fácil. Agora, se você quer mesmo um sedã de bom espaço interno traseiro, praticamente de porte médio, mas com manutenção de um carro compacto, pode pensar num Chevrolet Cobalt Elite 1.8 Flex automático 2018, tabela 57.005. Aqui você pega um carro que tem espaço interno até melhor do que no Fit e relativamente mais barato, olha só, 4 anos mais novo que o Honda. E o motor é o GM Família 1 já na sua variante SPE4 Eco. Ele teve várias atualizações, ganhou bobinas de ignição individuais, vários componentes com redução de atrito interna para entregar melhores números ainda de desempenho e bom torque em baixa para ter ótimas retomadas de velocidade. É um carro que sim responde bem, mesmo com o câmbio automático de 6 velocidades, né, que via de regra é um câmbio que pesa um pouco mais o veículo e amarra um pouco o desempenho para entregar suavidade nas trocas de marcha, mas ainda assim vai ter uma resposta bem satisfatória. E com a vantagem de um excelente porta-malas de 563 litros, muito bom, e tem um banco traseiro bipartido de série. Pneus 956-515, perfil mais alto, voltado para o conforto rodar, e é um carro muito econômico, principalmente na estrada. É um carro que sim, você não vai gastar muito com combustível. E já vem equipado de série nessa versão top de linha, com direção elétrica, com ajuste de altura da coluna, trio elétrico completo, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, bancos em couro, controlador de velocidade, faróis limpadores de acionamento automático, airbags frontais, freios ABS, faróis dianteiros de neblina, sensor de estacionamento traseiro, sensor de pressão dos pneus e a central multimídia MyLink já na sua segunda geração, tela de 7 polegadas, com entrada USB, conexão Bluetooth, volante multifuncional, espelhamento para celular, câmera de ré, GPS integrado com informações de trânsito em tempo real e tem também os serviços OneStar da Chevrolet, né? Tem serviço de concierge, chamada de emergência SOS, só que esse aí você tem que pagar uma assinatura para ter ele disponível, mas tem essa opção. Um carro de boa confiabilidade mecânica, custo muito acessível de manutenção, peças baratas aí do Cobalt, é um custo bem semelhante ao de um Prisma ou de um Onix. Isso tudo num carro de melhor espaço interno traseiro, bom nível de conforto ao rodar, a estabilidade ela ainda não é tão comprometida, mas é um carro mais voltado para entregar conforto. Ótima capacidade de porta-malas, o acabamento interno, ele é um degrauzinho acima de um Onix, de um Prisma, mas abaixo do próprio Fit ainda, eu diria. Mas é um carro sim de bom mercado, de boa revenda, apesar dele estar relativamente barato. Mas ele tem alguns pontos de atenção, por exemplo, vem com step em medidas temporárias, falta ajuste de profundidade da coluna de direção, falta também o ponteiro
do líquido de arrefecimento, assim como no Fit. Banco do motorista, ele tem um ajuste mais alto, mesmo na regulagem mais baixa possível, ele ainda fica alto. Então, para pessoas ali de 1,90 para cima, pode incomodar um pouco. Visibilidade traseira também não é muito boa, ele tem uma tampa de porta-malas mais alta. Então, atenção redobrada em algumas manobras que você fizer. Agora, se você quer um sedã de porte médio, de fato, pode pensar no Mitsubishi Lancer GT 2.0 gasolina automático tração dianteira 2012, tabela R$ 59.079. Esquecido aí no nosso mercado, mas é um carro que se entrega boa confiabilidade mecânica. É um motor 2.0 aspirado, né, o raizão, aqui o 4B11, ou mais comercialmente conhecido como MI-VEC. Tem um bom desempenho, boa potência, bom torque, num carro que é pesado, mas ainda assim tem uma ótima relação peso-potência. Apesar do câmbio CVT aqui, né, ele amarrar um pouco o desempenho, mas no Lancer ele tem uma calibragem um pouco melhor do que no ASX, por exemplo. Então as respostas dele ficam um pouco mais diretas, ainda sem perder em suavidade. Porta-malas tem 430 litros, para um sedã médio ele é um pouco pequeno, mas vem com o banco traseiro bipartido de série e abertura pantográfica da tampa, ou seja, mesmo você lotando esse porta-malas, quando baixar a tampa, não vai correr o risco de danificar suas bagagens, né? O mecanismo ele fica do lado de fora da abertura. Só que aqui você tem que preparar o bolso para trocar pneus desse carro. As medidas 215, 45, 18 não são nada baratas, tá? Rodas de aro 18 também dá para imaginar que não é um carro assim tão confortável. Realmente, perfil mais baixo de pneus, você tem que ter uma atenção redobrada, andar um pouco mais devagar, fugindo mesmo dos buracos, porque é bem fácil de cortar um pneu desse carro. E o consumo tende a ser elevado aí, principalmente na estrada. É um carro que não dá para ser muito econômico. Ele vem equipado de série com direção hidráulica, com ajuste de altura da coluna, faltou também um ajuste de profundidade, trio elétrico completo, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático, computador de bordo, bancos em couro, controlador de velocidade, faróis limpadores de acionamento automático, teto solar elétrico, aletas de mudança de marcha simuladas atrás do volante, né? Porque o câmbio CVT ele não tem marchas físicas, mas ele tem uma programação eletrônica para simular marchas e você pode trocá-las, né, ali pelas borboletas. Além disso, esse carro vem com 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e a central multimídia com leitor de CD, entrada USB, conexão Bluetooth, volante multifuncional, GPS integrado e DVD player. Para a época, era o que tinha de mais moderno aí. E você ganha também na estabilidade. Esse carro vem com suspensão multilink no eixo traseiro, então excelente comportamento dinâmico. Apesar de ter um custo mais elevado de manutenção. Tenha isso em mente. É uma suspensão que exige alinhamento periódico preventivo também no eixo traseiro. É um carro um pouco mais caro de manter, principalmente em suspensão. Mas você tem também um bom espaço interno traseiro e um design externo mais arrojado para quem quer uma pegada um pouco mais esportiva, né? Pode sim pensar no Lancer. Apesar do design interno desse carro ser um pouco mais sóbrio, ele destoa até um pouco da proposta externa. Além disso, suspensão rígida mesmo para entregar estabilidade. Combinando isso com os pneus de perfil baixo, você tem um carro bem desconfortável em estradas e ruas não tão bem pavimentadas. O motor não é flex, então se você tiver uma promoção de etanol ali na sua cidade, na sua região, infelizmente com esse carro não vai poder aproveitar. E as peças de reposição também são caras, não só mecânicas, mas de acabamento também. Isso tende a elevar o valor do seguro e dificultar um pouco a revenda. Mas se você quer um SUV, né, quer andar na moda aí, quer ter um carro mais versátil para qualquer situação, pode pensar num Ford EcoSport Freestyle 1.6 Flex Manual 2017, tabela R$ 58.894. E esse carro, eu fiz um vídeo de avaliação completo sobre ele, passei todas as minhas impressões ao volante, vou deixar o link na descrição para você conferir depois. O motor aqui é o Sigma, também conhecido pela sua ótima eficiência, um dos motores 1.6 aspirados de melhor desempenho e economia de combustível aí da sua época. Num carro que até é um pouco pesado, mas ainda assim você vai ter uma boa resposta ao acelerar ou retomar a velocidade, porque ele vem equipado com um câmbio manual de 5 marchas e B5, de excelentes engates até bem precisos. Detalhe, esses EcoSport de 2013 a 2017, pegue sempre com o câmbio manual. Evite os automatizados Power Shift que deram vários problemas também. Já fiz um vídeo completo falando só sobre esse câmbio, link na descrição. Porta-malas 362 litros, para um SUV ainda assim eu diria que ele é limitado. Tem banco traseiro bipartido de série e a abertura da tampa é feita de forma lateral.
Então, quando você for estacionar esse carro, tem sempre que pensar em deixar um maior espaço ali, ou para a parede, ou para o carro que estiver estacionado atrás, senão você não consegue abrir a tampa do porta-malas. Mas você tem aqui os pneus 205/60/16, medidas bem convencionais para um SUV, perfil mais alto, preços na média aí para a categoria. E o consumo em dados oficiais, ele chega a assustar um pouco, mas na prática dá para conseguir médias bem melhores e eu pude comprovar isso no vídeo de avaliação completa, conseguir números aí na estrada bem melhores do que esses oficiais. E essa versão Freestyle é uma das de melhor custo-benefício, vem com um bom nível de tecnologia embarcado, olha. Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade da coluna, trio elétrico completo, roda de liga leve, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, airbags frontais, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, Isofix, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, assistente de partilha de rampa, sensor de estacionamento traseiro e o CD player com entrada USB, conexão Bluetooth e volante multifuncional. Ainda não tinha central multimídia, mas é um carro que sim tem um bom nível de tecnologia embarcada, tem um espaço interno traseiro bom para a categoria, principalmente a altura do teto, um carro de teto alto, então pessoas mais altas vão se acomodar com certa facilidade. O acabamento interno, em bancos ali principalmente, ele é bom, né? Tem um tecido de boa qualidade, mas em forros de porta e painel central é um plástico rígido um pouco mais simples. É um carro de posição mais altinha de guiar mesmo, de um SUV, né? Para quem curte, ótima pegada, boa altura do solo, vão livre mínimo, o mínimo que se espera, né? De um SUV para você não ficar raspando aí o assoalho em qualquer lombada. Suspensão bem calibrada, não é aquele carro para você sair abusando nas curvas, o centro de gravidade dele é mais alto, mas ainda assim ele não rola muito carroceria, ele passa ainda certa estabilidade sem perder muito no conforto a rodar e até teve uma boa nota no Lat NCAP de sua época, é um carro relativamente seguro em caso de colisão. Mas você tem que ter atenção, porque é comum de passar por problemas de quebras ali, de fechaduras das portas, clássico aí desses EcoSport. Máquinas dos vidros das portas também costumam apresentar falhas com certa frequência. É um carro que vem com farol de foco simples, então quando você usa o farol alto, o baixo apaga. Aquela iluminação mais próxima do veículo fica um pouco ruim e isso pode incomodar. Mas ainda assim eu diria que é um carro que tem um bom mercado, ele não cai de preço tanto frente aos concorrentes. Mas se você quer o campeão de revenda até R$60 mil, pode pensar no Toyota Corolla SEG 1.8 Flex automático 2010. Tabela R$ 56.923. Mas você abre mão do ano de fabricação, vai pegar um carro aí com 15 anos de uso praticamente, né? Mas você leva também um dos melhores conjuntos mecânicos mais confiáveis que temos hoje no mercado, né? O motor 1ZZ-FBE, ele é o VVTi Toyota, variador de fase para admissão, sincronizado por corrente. Um motor que, se você cuidar da manutenção básica, dificilmente vai te deixar na mão. Entrega um bom desempenho para o peso de carroceria desse carro. Você ainda vai ter boas respostas ao acelerar ou retomar velocidade, mesmo com um câmbio automático de apenas 4 velocidades, mas é um câmbio muito bem escalonado. Ele passa boa resposta quando você precisar, mas sempre trocando marchas de forma muito suave e sem trancos. O porta-malas tem 470 litros de capacidade, eu diria muito bom para a categoria, e o banco traseiro é bipartido de série. Pneus 205/55/16, as medidas mais convencionais para esse aro, e ainda entrega um bom consumo de combustível, principalmente na estrada. Ele vai ter ali um conversor de torque que faz uma boa desmultiplicação das marchas, então ele sempre mantém um giro mais baixo na estrada e isso favorece bastante. Você tem de série nessa versão top de linha, direção elétrica com ajuste de altura e profundidade da coluna, trio elétrico completo, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos em couro, sendo que para o motorista tem ajustes elétricos, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, airbags frontais e laterais, freios ABS, encosto de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis em xenon, além dos faróis dianteiros de neblina, sensor de estacionamento traseiro e um CD player com volante multifuncional. Carro que entrega muito em tecnologia embarcada, mas ainda faltou ali uma conexão Bluetooth, mesmo sendo um carro 2010, já poderia ter. Mas você ganha no bom acabamento interno, apesar do painel ali vir em plástico mais rígido, mas não é um plástico que faz muito ruído não, ele é bem encaixado, não tem muitas rebarbas aparentes, bancos em material de excelente qualidade, bem confortáveis, carro de bom espaço interno traseiro, suspensão mais voltada para entregar conforto em detrimento da estabilidade. Não é aquele carro que rola muito carroceria também não, mas ele é mais voltado para o conforto. A altura do solo também, ok para um sedã, não vai raspar o fundo com facilidade. Relativamente bem avaliado pelo Lat NCAP,
para sua época, né? Então bem seguro em caso de colisão. E tem a melhor revenda do mercado, é o carro que menos cai de preço frente a qualquer de um dos seus concorrentes. Então, Corolla aqui é sempre uma boa opção de compra, apesar dos vários relatos de folga em caixa de direção que são comuns aí dessa 10ª geração. Tem também um motor que ainda exige ajuste de folga de válvulas periódico preventivo, assim como eu falei lá no Honda, e podemos considerá-lo como um veículo caro, né, pelo ano de fabricação. Mas você tem que ter em mente também que é um carro que você vai revender com muita facilidade e dificilmente vai perder valor de mercado. Agora, se você quer um veículo de design um pouco mais esportivo, uma pegada ali de um hatch médio, pode pensar no Chevrolet Cruze Sport 6 LTZ 1.8 Flex manual, ano 2015, já pós-facelift, tabela R$ 60.145. Equipado com motor Ecotec de boa confiabilidade mecânica, é um motor que é sincronizado por correia dentada, mas é uma correia dentada de longa duração. Claro que ela tem que ser substituída conforme o manual do proprietário, mas ela dura um pouco mais do que uma correia convencional. Tem variador de fase para os dois comandos, então ele entrega sim bons números de desempenho, apesar de ser um carro bem pesado. Nessa versão com câmbio manual, ele vai ter uma boa resposta ao acelerar, ao retomar velocidade. E a cereja do bolo desse conjunto mecânico realmente é o câmbio de 6 marchas. Você tem uma 6ª marcha mais alongada para baixar o giro na estrada e tentar buscar uma melhor economia de combustível. Os engates também são relativamente justos e precisos. Porta-malas 402 litros, para um hatch eu diria que está muito bom. É quase o porta-malas de um Lancer aí na prática. E tem também o banco traseiro bipartido de série. Os pneus 225/50/17 também são caros de substituir, assim como no Mitsubishi. Mas você ainda consegue um consumo de combustível razoável na estrada. Dentro de cidade não, é um carro pesado, vai gastar mais combustível. Mas na estrada, mantendo ali nos 80, 100 por hora, você vai ter uma média razoável. Versão LTZ top de linha, vem com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade da coluna, trio elétrico completo, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático, computador de bordo, controlador de velocidade, retrovisor fotocrômico, airbags frontais, laterais, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, Isofix, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, já vem também com as luzes de rodagem diurna, né, que é um dos itens desse facelift ali na parte inferior do para-choque, e tem também um CD player com entrada USB, conexão Bluetooth e volante multifuncional. Opcionalmente, esse carro ainda podia vir com limpador de acionamento automático e bancos em couro. Mas só os itens de série aqui já se entregam um bom nível de tecnologia embarcada. No carro também tem um bom acabamento interno, material ali de boa textura em painel, forros de porta, bancos também bem confortáveis, carro de bom espaço interno traseiro, excelente estabilidade em curvas, também o mínimo que se espera, né, com esses pneus de largura 225, né, tem que ser um carro bem pregado no chão mesmo. Você vai sacrificar o consumo de combustível para ter estabilidade. Porta-malas, como eu disse, de boa capacidade e um carro até de bom nível de segurança a bordo em caso de colisão. Ele foi bem avaliado pelo Lat Handicap da sua época. Mas tem que ter atenção, esse motor ele é clássico de passar por problemas de falha no diafragma, né? É uma válvula que vai separar os gases provenientes ali do óleo do motor. E nessa situação você começa a ter um vazamento de óleo ali por essa própria válvula, ter problemas de pressão excessiva dentro do cárter, que não é nada muito bom. Então, identificou esse problema, né? O motor até começa a funcionar de forma irregular, já providencia a substituição dessa válvula o mais rápido possível. Outro com farol de foco simples, também que incomoda no carro de porte médio. É também um carro baixo em relação ao solo e o seguro é mais caro também pelas peças de acabamento externas um pouco mais caras. E para quem fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, na verdade. Aqui eu separei um carro de melhor relação custo-benefício. Para você que não quer um Corolla, que é mais caro, né? Pode pensar no Nissan Sentra SL 2.0 Flex automático 2016. Tabela R$ 58.626. Aqui no mesmo preço de um Toyota, porém 6 anos mais novo. E com um conjunto mecânico tão confiável quanto. Aqui é o motor MR20DE, também sincronizado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão. Em números de potência, ele supera, claro, os do 1.8 lá do Corolla. Aqui, no motor de maior deslocamento de cilindros, né, você tem também o melhor torque. Mas na prática, ele vai ter um desempenho bem parecido com o do Corolla, porque o Sentra é mais pesado. E ele usa um câmbio CVT que não simula marchas. A questão não é ele não simular marchas, mas o câmbio CVT ele já tem esse comportamento de entregar mais suavidade ainda
em detrimento do desempenho. Mas ainda assim, eu diria que é um carro bem eficiente para você manter velocidade ali, não vai fazer feio. O porta-malas tem 503 litros de capacidade, melhor que o Toyota, e também tem banco traseiro bipartido. Nessa versão SL, ele vem com pneus 205/50/17, então um pouco mais caros de substituir. Mas o consumo ainda é bom, principalmente na estrada, porque esse CVT ele vai baixar o giro aí na estrada o máximo que ele puder, quando você estiver ali em velocidade de cruzeiro, numa descida, então ele vai ficar ali só para poder fazer o cut-off, né? Então ali em 1.250 RPM, 1.300, e nessa hora o carro fica bem mais solto, mesmo a 100, 110 km por hora, você vai ter um veículo mais solto na estrada e isso ajuda bastante na economia de combustível. E é um carro que vem equipado de série, com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade da coluna, vidros, travas, retrovisores elétricos com rebatimento elétrico dos espelhos externos, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático de 2 zonas, computador de bordo, bancos em couro, controlador de velocidade, faróis de acendimento automático, retrovisor fotocrômico, chave presencial, 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes, Isofix, controles de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina e a central multimídia com CD Player, entrada USB, conexão Bluetooth, volante multifuncional e GPS integrado. Excelente nível de tecnologia embarcada. O único opcional disponível nesse carro é o teto solar elétrico. Mas, se você encontrar uma unidade dessa fabricada de junho de 2016 em diante, ele já vinha equipado também com controle de tração e estabilidade de série, nessa versão SL. Então, bem interessante de considerar. Talvez você pegue esse carro aí num preço um pouco acima de tabela, né? O dono vai estar pedindo um pouco a mais. Talvez até estoure um pouco o teto de gastos aí, né, dos 60 mil reais, mas eu diria que vale muito a pena. Um carro que entrega muito mais em custo-benefício, em tecnologia embarcada, pelos mesmos 60 mil reais aproximadamente aí de um Corolla 2010. Você tem ótima confiabilidade mecânica. O câmbio CVT, você tem que trocar o óleo dele também no prazo correto, como qualquer câmbio automático. Senão, ele pode passar por problemas de superaquecimento aí, principalmente. Carro de ótimo espaço interno traseiro, excelente acabamento interno, painel com material macio ao toque, forros de porta da mesma forma. Os bancos do Nissan são bem confortáveis, de praxe aí de vários veículos dessa marca. Além disso, você tem uma suspensão bem equilibrada entre conforto e estabilidade, nem muito para um lado, nem muito para o outro. É um carro, sim, que vai entregar o melhor dos dois mundos. Mas você tem que ter atenção com alguns detalhes. As peças de acabamento desse carro são bem mais caras do que no Corolla. Então, um carro que vai ter um seguro mais caro também. Tenha isso em mente. Peças mecânicas também, tá? O que também já é de praxe dos veículos da Nissan. Os preços de peças são sempre mais elevados. Atenção também para os relatos de falha no eletroventilador. Até que nesses 2016 isso já não acontecia com tanta frequência, mas ainda vale a sua atenção. As escovas ali elas desgastam com mais facilidade e o eletroventilador para de funcionar. Então um teste simples de fazer é você ligar o ar-condicionado e ver se ele já vai acionar a primeira velocidade ali do eletroventilador. E com o motor funcionando há um tempo ali parado, em marcha lenta, ele tem que acionar depois a segunda velocidade para ter certeza que está refrigerando adequadamente o líquido de arrefecimento, senão você pode ter problemas de superaquecimento aí nesse motor. Também é um carro que peca em alguns detalhes bobos, né? Falta iluminação ali nos botões da porta, né, dos vidros elétricos. Não é homologado para receber reboque, o carretinha não dá para puxar um trailer com ele. E é um carro mais desvalorizado e de revenda mais difícil, quando você compara com um Civic e um Corolla. É algo para você ter em mente, mas pensando em custo-benefício, é uma das melhores opções aí na categoria dos sedãs de porte médio. Mas agora me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Faltou algum outro carro até 60 mil reais que eu não trouxe nessa lista, mas que você compraria? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, mas quer ver mais sugestões de carros agora, vou deixar aqui, olha, uma playlist com vários outros que eu fiz nesse mesmo formato para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. Então, te espero lá!